Esta noite você achará que será uma noite muito prática e, ao mesmo tempo, espiritual. Chamaremos isso de lei de Deus. Paulo disse: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6 versículo 7. Aqui encontramos o princípio da colheita idêntica, em tudo o que você semeia, isso você colhe. Vê aqueles campos? O gergelim era gergelim, o milho era milho. O silêncio e a escuridão sabiam. Assim nasce o destino do homem. Luz da Ásia. Assim, somos informados no primeiro capítulo de Gênesis. Produz a terra vegetação, plantas que deem semente e árvores frutíferas que deem frutos em que esteja a sua semente, cada uma segundo a sua espécie. Versículo 11. Então somos informados no mesmo livro, no capítulo 8, que enquanto a terra durar, o tempo da sementeira e da colheita não cessará. Versículo 22. Portanto, tudo o que está acontecendo conosco, mas tudo, bom, ruim e indiferente, está acontecendo porque algum ato imaginário trouxe à existência. Agora você pode pensar, bem, isso é uma coisa horrível. Eu, na minha ignorância, imaginei tantas coisas desagradáveis. Devo conviver com isso? Eu plantei. Se isto é uma lei e dura para sempre, não posso negar se esta é a lei de Deus. Do que quer que esteja acontecendo agora em meu mundo, eu o criei porque o imaginei em algum momento, se for desagradável, em que eu ignorava a lei de Deus. No entanto, ele não faz acepção de pessoas e aqui estou eu vivendo com frutos horríveis, onde na minha ignorância os plantei. Mas não precisamos nos desesperar. Existe uma lei ainda maior que essa, uma lei muito maior. E a lei é, como nos é dito: com o puro, mostra-te puro, com o torto te mostras perverso. Isso confirma aquela lei, de que o universo é apenas uma resposta infinita, e então, o que eu acho que ele será para mim. Mas no Salmo 130 você encontrará algo muito mais profundo do que isso. Aqui o salmista faz a afirmação de que se você marcasse as iniquidades, quem poderia resistir? Se tu, ó Senhor, observares as iniquidades, quem poderá resistir? Mas contigo há perdão. Versículos 3, 4. Portanto, você não precisa perguntar a ninguém neste mundo por que ele fez o que fez para criar as condições que agora ele não quer no mundo. Não analise ou não pergunte por que ele fez isso. Ele poderia ter feito isso deliberadamente, ele poderia ter feito isso por ignorância. Mas aqui está uma lei que transcende esta lei de plantar e colher. É a lei do perdão. O perdão é simplesmente uma revisão, ou você pode chamar isso de arrependimento. Mas a Bíblia fala disso como arrependimento e como perdão. Você se depara com uma cena. Tudo bem, você não gosta da cena, e é factual, não há dúvida sobre isso, e você sabe que alguém em algum lugar a trouxe à existência imaginando primeiro uma cena dessa natureza porque ela não poderia acontecer. Sendo desassistido por um ato imaginal. Portanto, é trazido à existência por um ato imaginal. Bem, esqueça. Não a condene, não o condene, agora mesmo faça algo a respeito, e faça-o agora. Então deixe-me compartilhar com vocês uma história que me foi contada para confirmar um cheque que vi na noite de terça-feira passada. Na noite de terça-feira passada, um sujeito que está aqui esta noite me mostrou um cheque de $10.000, que um amigo dele, que também está aqui esta noite, trouxe do escritório para ele. Sabendo que o encontraria aqui, ele trouxe um cheque de $10.000. Então ele me escreveu uma carta, e eu pedi a ele, por favor, me diga por que ele está com o cheque e os detalhes dele. Bem, ele disse. Cerca de um mês atrás, eu investi algum dinheiro para um casal, vamos chamá-los de senhor e senhora. Então, quando liguei para eles, eles ficaram irados. Voltei ao escritório e revisei tudo.
Eu os trouxe à minha mente, os vi sorrir, peguei suas mãos e senti um calor, senti uma atmosfera adorável de amizade e tudo o que eu queria. Agora, atrás de mim, voltei-me para o mundo de César. Fiz isso até assumir o tom da realidade. Então me voltei para o mundo de César e havia uma carta envolvida, então a carta foi enviada. Então alguma investigação teve que ser feita, então comecei a investigar. Com todas essas informações agora em minha posse, liguei para eles. Alguns dias depois. Ela estava em casa, o marido dela estava fora. Ela me cumprimentou com um sorriso maravilhoso e disse como estava feliz em me ver, e se eu pudesse entrar e esperar, ele estará de volta em breve. Que amigos deles ligaram para eles de Palm Springs e ele estava saindo com eles para passear. Então esperei e daqui a pouco o casal veio junto com o marido. Esse casal que veio se interessou pelo trabalho que eu faço, e como eu investi recursos para esse casal, amigos deles. E esse foi o motivo do cheque de $10.000. Esse foi o primeiro pagamento de uma série de investimentos que pretendem fazer, que será um investimento muito maior do que o casal original. Se não fosse por essa irritação, eu não teria ocasião de visitá-los, mas algo surgiu em sua mente e eles ficaram perturbados. Não quero incomodar um cliente meu. Nenhum cliente meu deveria ser incomodado, e eu os quero satisfeitos. Então, pedi-lhes que os encontrassem da maneira mais irritada. E fora isso, pensei, agora não posso deixá-los assim, tenho que revisar. Independentemente do que aconteceu, algo deve ter acontecido na sua imaginação para causar essa irritação, porque não poderia acontecer sem a ajuda de um ato imaginal. Então voltei ao escritório e revisei. Depois de revisá-lo, voltei-me para a lei de César ou para o mundo de César, tirei a carta, fiz a investigação, encontrei o material de que precisava e, em poucos dias, liguei para eles para encontrar um casal, desconhecido para mim, totalmente estranhos para mim, nunca ouvi falar deles, ansiosos para fazer um investimento. E eu sou o agente através do qual eles fazem isso. Agora, neste nosso mundo, Deus age somente através de nós. Não há como ele agir senão através de nós. Como nos é dito: quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. João 13 versículo 20. Aqui está uma cadeia ininterrupta. Não há erro no mundo que não tenha um homem como a gente, ou não há verdade no mundo que não tenha um homem como a gente. Você não pode conceber algo realmente fora do homem, é a cadeia ininterrupta. Quem te recebe, me recebe, quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Portanto, se Deus agisse neste mundo e mudasse o horror que o próprio homem, no mau uso da imaginação, trouxe à existência, ele só poderia perdoar através do homem. Portanto, se você e eu conhecemos a lei, você e eu nos tornamos os agentes através dos quais Deus pode perdoar tudo neste mundo. Mas se ele não encontrar um homem que esteja disposto a ser usado como agente do perdão, Deus não poderá perdoar. Pois esta lei deve ser válida até que a terra chegue ao fim, e não se perturbe e não se deixe enganar, pois assim como o homem semeia, assim colherá. E isso é lei, e para sempre a semeadura e a colheita continuarão e nunca chegarão ao fim enquanto a terra durar. E tudo produzirá conforme a sua espécie, ou toda árvore que dá fruto e em que a semente produz conforme a sua espécie. Então você e eu somos os agentes do perdão. Então você chega em uma casa e ela está em dificuldades financeiras, ou em dificuldades por causa de uma doença, ou em dificuldades de 1000 maneiras diferentes. Não precisamos analisar essa família. Não precisamos perguntar a eles por que fizeram isso e tornar tudo ainda mais real em suas mentes. Você e eu podemos encontrar, e acho que encontramos, uma verdade mais profunda e é a realidade do perdão. Você pode perdoar todos os seres neste mundo. Agora, o perdão juntamente com a cura são prerrogativas divinas. Se você pode perdoar, então você sabe quem você é.
Pois somente Deus pode perdoar. Mas naquela passagem que citamos anteriormente, se amarro algo na terra, fica ligado no céu, se eu o solto na terra, ele é solto no céu. Depende inteiramente de nós. Se eu vejo algo e digo, tudo bem, isso é lei, você plantou em algum lugar. Sim, eles não negariam se conhecessem a lei. Você e eu, se conhecemos a lei, não devemos negar a lei de que alguém em algum lugar plantou isso. Então, por que eu deveria mergulhá-lo nisso e mantê-lo lá? Eu posso perdoar e você pode perdoar. Enquanto conhecermos a arte do perdão, seremos chamados a praticá-la de manhã, à tarde e à noite. Então essa é a nossa foto aqui. Uma senhora me escreveu no passado, bem, ontem recebi uma carta de Boston. Ela nasceu neste estado, morou aqui até cerca de um ano atrás, quando se casou com um sujeito que veio de Boston e eles voltaram para Boston. Ela levou seu filho com ela. Ela disse: quando o menino tinha 9 anos, agora tem 11, quando tinha 9 anos, um psiquiatra, o diretor da escola e um professor me pediram para me dizer que o menino era atrasado e nunca conseguiria realmente fazer nada. Anota. Não o pressione, apenas deixe-o em paz, porque ele não está à altura disso e nunca estará enquanto viver. Essa é a história que eles me contaram. Bem, ela disse. Fiquei terrivelmente magoada e angustiada e, durante a primeira semana, simplesmente não sabia o que dizer ou o que pensar. Aí pensei que não estava aplicando o que você ensina. Então esse é o comentário do psiquiatra. É confirmado pelo diretor, confirmado pela professora, mas certamente se o que você ensina é verdade, e eu já provei isso tantas vezes, por que não deveria aplicá-lo agora ao meu filhinho? Bem, para resumir, ela disse, voltamos para o leste. Eu apliquei todos os dias. Eu não peguei agora, levei isso até o fim. Eu o vi de boné e toga recebendo seu diploma. Se ele está recebendo o diploma da faculdade, independentemente do que me dizem agora sobre meu filho de 9 anos, então algo deve ter acontecido para mudar sua atitude em relação à vida e mudar tudo em seu mundo. Bem, agora ele tem 11 anos, e o professor em Boston disse a ele na semana passada: se você continuar como tem feito no mês passado, você sabe que vai tirar nota máxima? Nota máxima. Se você continuar como fez no mês passado, obterá nota máxima. Ela disse. Neville, eu não tinha tutor para ele. Bill e eu não fizemos nada além de orar como você nos ensinou a orar. Simplesmente mantive em mente aquela imagem do meu filho se formando na faculdade. Bem, para se formar na faculdade, ele deve ter um bom desempenho na escola atual e depois no ensino médio. Ele tem apenas 11 anos, mas agora tem a confirmação de que pode fazer isso, e o professor prometeu-lhe nota máxima se ele continuar de agora em diante até o final deste semestre, como fez no mês passado. Então, apesar do que ele poderia ter feito no passado, era um lar desfeito. Ele era divorciado e ela divorciada, e eles se conheceram em AA, ou ambos beberam excessivamente. Eles tiveram seus lares desfeitos e se conheceram em AA, e uma amizade se desenvolveu e culminou no casamento. Bem, este é o garotinho de um lar desfeito do lado dela, e acho que ele tem 3 do lado dele, mas o garotinho foi dado a ela. E eles o levaram para a cidade do México. Tirou-o da escola durante 6 meses quando foram em lua de mel. Ela disse: tudo bem, se isso é tudo que o menino pode fazer, tire-o da escola e leve-o para a cidade do México. Seria melhor para ele do que tentar forçá-lo e deixá-lo atrás de mim na casa de algum estranho. Mas hoje ela tem pelo menos, se não a confirmação, a esperança expressada por uma professora. Então aqui ninguém precisa se desesperar, pois sempre pode perdoar. Ninguém precisa se desesperar, eles sempre podem revisar. Se você revisar, isso é perdoar. Se você revisar, isso é se arrepender. Então arrependa-se e acredite na história.
Então eu digo a todos aqui esta noite, assim como este sujeito, sem dúvida, quando recebeu este telefonema ou uma carta fazendo alguma reclamação, que ele considerou menor. Isso levou a uma conta maior. Se você considerar tudo o que entra em seu mundo, cada irritante simplesmente não será algo que será desastroso. Mas neste caso, sem isso ele não teria recebido a ligação. Ele não teria ido ao local para tentar ajustá-lo. Quando ele voltasse, descobrindo o quanto eles estavam perturbados, o agente comum simplesmente esqueceria. Ele fez o que pôde, o melhor, e esqueceremos isso. Ele não esqueceu, ele fez algo a respeito. Fazendo algo a respeito, ele simplesmente colocou Deus em ação. Porque Deus não pode agir no mundo do homem, exceto através do agente que é o homem. Assim, como Blake destacou, os combates entre o bem e o mal são comer da árvore do conhecimento, os combates da verdade e do erro é comer da árvore da vida. Aí ele disse, todo mundo está personificando o bem, o mal, a verdade, o erro, está tudo personificado. Eu sei que isso é verdade quando vejo isso em minhas visões. Assim, todo erro precisa de um homem como agente, e toda a verdade precisa de um homem como agente. Então, se eu vejo alguma coisa e ela é desagradável e eu a deixo exatamente onde está, bem, eu sou o agente que a perpetua em meu ato imaginal. Já ouvi pessoas dizerem: eles não são nada bons, de qualquer maneira. Deixe-os em paz. Por que se preocupar com eles? E assim eles se recusam a ser agentes da misericórdia de Deus. Eles dirão: e você lhes dará todos os argumentos do mundo. Mas você sabe que foi você quem fez isso. Tudo bem, então eles fizeram isso. Pois bem, você ainda pode superá-lo. Não importa o que o homem já tenha feito, você pode perdoá-lo. Isso realmente não importa. Quando Blake viu isso tão claramente, ele fez a declaração: não considero nem o justo nem o ímpio como estando em um estado supremo, mas como sendo cada um deles estados de sono em que a alma pode cair em seu estado mortal. Sonhos do bem e do mal. E então, você e eu involuntariamente caímos em um estado. Nós não sabemos disso. E se alguém nos vir nesse estado, se conhecer a lei, dirá, e com razão. Bem, então você deve ter imaginado isso em algum lugar ao longo do caminho. Sem dúvida que sim. Sem dúvida, uma noite senti pena de mim mesmo, me senti indesejado, ou senti isso, aquilo ou aquilo. Tudo bem, se esta lei for uma lei eterna, ela nunca terá fim enquanto a terra durar. Tudo bem, então devo colher e minha colheita deve acontecer. Mas se você conhece uma lei muito maior, que é a lei do perdão, e me encontra nesta confusão, cabe inteiramente a você, como agente de Deus, sabendo mais do que eu, libertar-me. Eu caí nisso sem saber, caí nisso sem querer. Mas se você vem ao meu mundo e conhece coisas mais profundas e maiores do que eu, cabe inteiramente a você agir como agente da misericórdia de Deus. Se você se recusar a agir como agente de sua misericórdia, tudo bem, esse é o seu privilégio. Digo a todos aqui que ninguém precisa permanecer no estado em que se encontra se estiver na atmosfera de quem sabe perdoar. Assim, somos informados de que quando Pedro descobriu quem Cristo realmente era, e ele disse que isso veio das profundezas de sua alma, ele disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a voz lhe disse: Não foi carne e sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Mateus 16 versículo 17. Então ele lhe disse: Tudo o que você ligar na terra será ligado no céu, tudo o que você desligar na terra será desligado no céu. Versículo 19. Mas qualquer coisa, não se for bom, ruim ou indiferente, qualquer coisa. Você lerá isso no capítulo 16 do livro de Mateus. Então aqui,
Você e eu somos chamados a sair pelo mundo e colocar em prática o que conhecemos do poder criativo de Deus que a Bíblia chama de Jesus Cristo. Veja, Ele não nos separa, quem te recebe, me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou, portanto, há uma corrente ininterrupta. Então, mesmo que no final da cadeia eles não entendam e você esteja no meio dessa cadeia, o poder criativo de Deus, então você sabe quem você é. Se você sabe que a sua imaginação é o poder criativo de Deus e a sabedoria de Deus, então cabe inteiramente a você assumir o controle na presença daqueles que não sabem. E eu diria que 99% das pessoas não sabem. Mas não os condene se lhes contar o que sabe. Mas então não vá embora de mãos vazias, faça algo a respeito e depois abandone. Vai funcionar. Funcionará com a mesma certeza com que o sol de amanhã nascerá. Quer você veja isso nesta cidade ou não, o sol apareceu. Agora leia atentamente o Salmo 119. É longo, 176 versos, mas não demoraria muito. Ele disse: Meus olhos falham em aguardar a tua promessa. E agora isso irá confortá-lo. Meus olhos desfalecem em aguardar a tua promessa. Versículo 82. Quantas pessoas desde que comecei a falar sobre a promessa me disseram: Mas quando? Bem, fique consolado. O grande salmista confessou que seus olhos estavam desaparecendo com a vigilância da promessa. Mas então ele também confessou que estava feliz por ter sido afligido. Estou feliz por ter sido afligido, porque até que fui afligido não conheci nem guardei a tua palavra. Versículo 71. E ele continua versículo após versículo, feliz por ter sido afligido, pois ele teve que se perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Então, quando percebeu que era uma lei, ele disse: tenho prazer na tua lei. Mas antes de conhecer sua lei, eu não sabia. Agora ele se deleita na lei de Deus. Mas o mesmo salmista agora começa a nos dizer algo totalmente diferente. Disto: se você marcou minhas iniquidades, então eu não poderia ficar em sua presença. Quem poderia resistir se suas iniquidades fossem marcadas? Mas há perdão contigo. Ele encontrou algo muito mais profundo do que a lei de Deus. Então ele continuou, versículo após versículo, implorando para confortá-lo com a promessa. Ele chamou isso de a promessa justa, a promessa que você fez a meu pai. Então aqui, esta noite. Pode acontecer esta noite, não sei. Ninguém pode dizer quando isso vai acontecer. É minha oração constante por todos que isso aconteça agora, para que vocês possam conhecer a verdade da palavra de Deus. Mas muito antes de acontecer, no que diz respeito à promessa, você pode realmente usar a lei dele e transformar o seu mundo e o mundo daqueles que você ama. Na verdade, faça isso, tão simplesmente quanto este homem que me mostrou seu cheque de $10.000 na terça-feira e a carta que chegou ontem de minha amiga Betty, de Boston. A correspondência de todas as manhãs trará algo de natureza semelhante. Alguns estão demasiado envolvidos para que eu tome a plataforma e fale sobre eles, porque eles abordam todos os tipos de partes irrelevantes, o que não é realmente o que devo dizer aqui. Mas todas as manhãs o correio traz alguma coisa para encorajar todos que querem me ouvir. E isto não pode falhar, é uma lei simples e simples. Mesmo que eu não conhecesse a lei do perdão e usasse a lei de Deus com sabedoria, bem, nada neste mundo poderia me impedir. Não devo me enganar, porque de Deus não se zomba, o que semeio colherei. E como semear? Semeio toda vez que tenho um pensamento. Cada vez neste mundo que entretém um pensamento com sentimento, eu semeei esse pensamento. Essa é a semente. Como nos é dito no capítulo 5 de Mateus. Vocês ouviram o que foi dito. Não deves cometer adultério.
Mas eu vos digo que qualquer homem que olhar para uma mulher com desejo já cometeu o ato com ela em seu coração. Versículo 27. Ele nos mostra a interioridade da lei. Se eu conter o impulso, ele me diz que isso não é suficiente. Independentemente do meu motivo de contenção, posso ter medo das consequências. Posso ter medo de ser descoberto, e talvez se eu pensasse que não seria descoberto, não teria aquela vontade de conter o impulso. Mas ele está me dizendo que, independentemente do motivo da minha contenção, eu a cometi naquele momento em que considerei o ato. Então, se eu considero qualquer ato, o ato está feito. Ora, o intervalo entre esse ato e o seu cumprimento, a sua objetivação na tela do espaço, é algo que só o Pai conhece. Quanto tempo vai demorar entre esse ato imaginal e sua realização, eu não sei. Mas se a lei é para sempre, bem, independentemente de quando isso vai acontecer, faça-o agora de qualquer maneira. Qual seria a sensação de estar seguro? Qual seria a sensação de ser desejado? Qual seria a sensação de contribuir para o bem do mundo? Pois bem, suponha que estou fazendo todas essas coisas agora. Agora, o amanhã pode não trazer a confirmação do que fiz, mas faça mesmo assim. E se eu fizer isso, então de certa forma não sei se isso acontecerá. Mas alguém está aqui. Duvido que esteja aqui esta noite alguém que seja estranho a este pensamento. Mas se estiver, deixe-me colocar isso de uma forma muito simples para você. É assim que faço o plantio. Eu poderia fazer isso andando pela rua, dirigindo o carro de um amigo, dirigindo um ônibus. Mas suponhamos que o tomemos simplesmente quando estivermos em casa, e acho que um momento muito agradável é antes de ir para a cama. Mas antes de perder a consciência, coloco-me no estado de meu desejo realizado. Esse desejo não precisa ser para mim, aliás, muitas vezes não é para mim, é para quem me pede ajuda. Alguma mãe liga para falar sobre um filho ou uma esposa, chama o marido sobre uma esposa, e naquele momento eu simplesmente, enquanto vou para a cama, escuto como se estivesse ouvindo a voz deles, e continuo uma conversa mental com eles a partir da premissa de seu desejo realizado. Tento me manter nesse estado sem divagar, então, quando durmo, caio nesse estado. Se eu cair nesse estado, ouvindo a voz deles me dizer o que eles me diriam se fosse verdade, então orei com sucesso em relação a eles. Não preciso perguntar a eles no dia seguinte, nem ligar ou escrever, eles me ligarão. Se eles forem dados como tantas pessoas não o fazem, para que vocês saibam, eu ouvirei sobre isso de qualquer maneira, de uma forma que não sei como, mas ouvirei. Alguém me dirá: você ouviu as boas novas? E eles me contarão as boas novas sobre aquele indivíduo. Se eu for fiel ao plantio, então eu vejo isso claramente em minha mente e simplesmente adormeço nesse estado. Pois existem infinitos estados no mundo. E cada estado produz a sua resposta, pois o mundo é uma resposta infinita. Se eu sou fiel e esta lei é para sempre, de que tudo deve produzir conforme a sua espécie, bem, eu conheço a espécie que plantei. Plantei boas notícias para a Sra. Brown. Eu a ouvi me dizer que a filha é perfeita. Ouvi boas notícias para o Sr. Brown. Ele tem um emprego. E então ouvi boas notícias para fulano de tal, e cada um estava simplesmente caindo nesses estados. Quando eu estava em Nova York e fazia entrevistas 5 dias por semana, entre 1 e 5, bem, 5 e meia, porque via entrevistas de meia hora, descobri que obtinha bons resultados se fizesse uma após a outra. Um viria a este mundo e o outro passaria pela porta, e o outro estaria esperando. Assim que ela passou pela porta, dei toda a minha atenção ao pedido do próximo. Nunca pensei naquela outra, porque fiz tudo o que pude enquanto ela estava presente. Sempre nos sentamos juntos no silêncio.
Tudo o que eu pediria a qualquer pessoa que estivesse sentada comigo é que ficasse quieto, não falasse, mas mentalmente me dissesse que você tem o que procurava. Ficarei sentado aqui de maneira receptiva e ouvirei sua voz tão distintamente como a ouvia há apenas um minuto, enquanto conversávamos. Eu sei exatamente como você fala, então quando você fecha os olhos e entra no silêncio, eu fecho os olhos e entro no silêncio, e embora sua voz seja inaudível para qualquer pessoa neste mundo, ela é para mim, internamente. Consigo ouvir isso. Agora, vou colocar nesse tom que estou ouvindo, que é a sua voz, as palavras que quero ouvir. Então irei para o silêncio e ouvirei a voz dela ou a voz dele, e então, bem no final, quando for quebrado, estará feito. Eu plantei. Então, quando me despedi, não tive nenhuma preocupação além daquela porta. No próximo, dediquei toda a minha atenção total ao próximo, e tentei no intervalo descobrir o que eles realmente queriam. Não o que aconteceu com eles, não o que está acontecendo com eles, o que eles realmente queriam. Porque eu não ia analisar nada sobre eles. Só me diga o que você quer. Eu vou plantar isso agora. Então entramos no silêncio e eu planto isso. Tudo o que pedi a alguém foi que imaginasse que estava falando comigo, mas não fizesse isso de forma audível. Apenas me diga do seu jeito doce e maravilhoso que foi feito. Não me conte como isso aconteceu, porque você não sabe como vai acontecer. Tive um caso muito interessante. Esta senhora nunca tinha me visto antes, mas ouviu falar de mim e adiou porque, bem, ela pensou que eu poderia ser algum mágico ou algo assim. Então ela veio hoje e eu expliquei a ela o que faço. Bem, o problema dela era o seguinte: uma amiga dela havia desaparecido e ela não tinha notícias dela nem havia há mais de um ano. Uma amiga dela disse para ela vir até mim e eu poderia ajudá-la a encontrar essa amiga. Então ela veio, e eu disse: tudo o que posso te dizer é que você não entende esse meu ensinamento, você nunca esteve nas minhas reuniões, você nunca leu meus livros, você não sabe nada sobre mim, então eu não lhe dou uma lição agora, mas direi o que quero que você faça. Fale um pouco comigo e conte-me sobre sua amiga para que eu possa ouvir sua voz, o que ela fez. Eu disse agora para ficar em silêncio absoluto, muito, muito quieto, e tudo o que você faz imaginar que está me dizendo que a encontrou. Vou ficar sentado aqui perfeitamente imóvel e vou imaginar que você está me dizendo que a encontrou. Bem, ela disse que isso não faz sentido. Eu disse: bem, não posso explicar a razão por trás disso, mas vou te dizer, você tenta mesmo assim. Então ela fez. Levei-a até a porta e me despedi dela. Bem, ela saiu como se tivesse conhecido uma pessoa louca, completamente louca, porque eu lhe parecia completamente errado, por assim dizer. A primeira coisa que fez foi perguntar sobre a amiga por meio de um vizinho, e o vizinho disse que ela foi para New Haven. Bem, isso foi há quase um ano. Ela pegou um trem para New Haven. New Haven não fica muito longe, talvez a 2 horas de Nova York. Ela perguntou lá. Eles disseram: sim, nós conhecemos esta senhora. Ela partiu há vários meses e foi para Boston. Então ela pegou um trem e foi para Boston. Bem, isso não leva mais do que 2 horas e meia de New Haven a Boston. Ela vai para Boston e sim, eles conheciam essa senhora, conheciam-na muito bem, mas ela saiu sem nenhum endereço, então não podemos dizer agora para onde ela foi. Então ela conhecia New Haven e Boston, mas além de Boston não havia endereço. Então, ela voltou para a cidade de Nova York. Naquele dia ela estava na 14th Street, a loja de departamentos Klein. Ela foi pela calçada, andando para o oeste, Union Square é onde fica essa loja de departamentos, então ela estava andando para o oeste, em frente a Kleenex, e de repente lá vem uma senhora.
Se ela tivesse chegado uma fração de minuto, uma fração de segundo, na verdade, mais cedo ou mais tarde, ela teria sentido falta desta senhora. Ela correu direto para ela e eles se abraçaram bem na frente daquela loja. O que aconteceu? Toda a sua busca não a encontrou. O que fizemos na sala, naquele momento de silêncio, trouxe ela para aquela foto. Isso teria economizado seu tempo e dinheiro. Ela não precisava ter ido para New Haven, não precisava ter ido para Boston, poderia ter permanecido na cidade de Nova York e economizado tempo e dinheiro, pois foi lá que ela encontrou de qualquer maneira. Eu poderia contar inúmeras histórias desse tipo. Portanto, se você realmente acredita na palavra de Deus, não será enganado porque Deus não se deixa zombar. E você não tentará enganá-lo porque não pode enganá-lo. Você plantará apenas as coisas que deseja colher neste mundo. Mas se por acaso, e todos nós fizemos isso imprudentemente, estão acontecendo coisas desagradáveis, e você não pode negar que a lei funciona, que você deve ter feito isso em algum momento, você tem a lei muito mais profunda, a lei do perdão. Assim como você pode perdoar o outro, você pode perdoar a si mesmo. Você não precisa dizer que só posso usar isso para outro, pois você saberá que no final dos tempos não há outro. Cada vez que você perdoou o aparente outro, você está realmente perdoando a si mesmo, porque no final das contas Deus é um. E todo o vasto mundo que você vê nada mais é do que você mesmo tornado visível. Então você pode esta noite. Como meu amigo resolveu esse irritante no casal, e ao resolver o irritante aí, eles foram o meio pelo qual ele conseguiu um cliente que está prestes a investir mais do que eles. Pois este cheque de $10.000 é simplesmente o primeiro de uma série de cheques de seu investimento para eles. Então, não deixe esta noite acabar sem plantar algo que seja lindo. E você pode plantá-lo em meio ao que está acontecendo hoje. Não importa o que esteja acontecendo, se for desagradável, na verdade não importa, de agora em diante plante apenas aquilo que é de boa fama, coisas que você realmente deseja colher neste mundo. Você pode dizer para si mesmo, bem, não preciso disso hoje. Bem, plante de qualquer maneira. Não preciso de dinheiro ou não preciso disso, não preciso do outro. Plante de qualquer maneira. E voltando ao Salmo 119, se você estava ansioso e perguntou: quando isso vai acontecer comigo? Quando você vai me confortar, meu Senhor, com a promessa? Saiba que o salmista perguntou a mesma coisa. Para que o seu desejo, e não a irritação, de fazer com que isso aconteça agora não seja um desejo doentio, porque o salmista queria isso tão ansiosamente quanto você sempre quis. Mas ele não recebeu isso só porque queria ou chegaria em seu próprio momento. Então o que peguei esta noite? Peguei o primeiro capítulo, versículo 11 de Gênesis. Peguei o último versículo do capítulo 8 de Gênesis, e tomei o Salmo 130 para mostrar a você a verdade mais profunda que transcende a lei de Deus sem apagá-la. Esse é o Salmo 130, os versículos 3 e 4. E muitos versículos daquele longo salmo, o 119. Mas há uma história contada sobre o grande Thomas Huxley. Com alguns de seus amigos cientistas, um dia um homem disse ao grupo: se vocês vissem um objeto muito pesado subir repentinamente do chão e flutuar pelo espaço sem ajuda, nenhum poder o levantaria, nenhum poder parece sustentá-lo, mas flutuando pelo espaço e depois desce suavemente até a terra, o que você diria que viu? Bem, antes que Huxley pudesse responder, outro respondeu e disse: eu diria que acabei de ver a suspensão da lei da gravidade. Huxley disse: eu diria que acabo de testemunhar a operação da lei que ignoro totalmente. Isso é melhor. Bem, as leis de Deus não foram violadas, mas uma lei mais profunda do que esta lei da colheita idêntica poderia ser posta em ação. Deixe essa lei para sempre, porque ela sempre estará em vigor.
Mas, neste mundo confuso, existe uma lei mais profunda, a lei da misericórdia, a lei do perdão, que pode mudar tudo no nosso mundo, não importa que erva daninha tenhamos plantado no passado. Então, se hoje você puder, sem olhar para o seu mundo e ver que mundo árido ele é, você pode realmente, com os olhos da sua mente, plantar esse tipo de mundo e esquecer o que você plantou no passado. Deus permite isso. Ele não vai suspender, não há suspensão da lei da gravidade, é algo muito maior que a abrange. Assim, um cientista pensou ter visto a suspensão da lei da gravidade, e o outro pensou ter visto ou testemunhado a operação de uma lei que ele ignorava totalmente. Sei que, no meu caso, não apenas vi a suspensão da gravidade, aparentemente, mas também sei que fui a causa da suspensão aparente, porque encontrei uma lei maior. Que o pássaro em voo não caiu quando prendi algo não ali, mas em mim mesmo. Então, quando eu detive em mim a atividade que era a causa do movimento do pássaro, o pássaro foi preso, e preso no espaço, ele não caiu. Agora a lei da gravidade aparentemente foi suspensa, mas eu sei o que fiz, e portanto, simplesmente operei a lei da qual antes daquele momento eu estava totalmente inconsciente, totalmente ignorante. Eu sei hoje que você não suspende a lei da gravidade, você simplesmente coloca em ação uma lei muito maior, e aqueles que não entendem a lei maior pensarão que a lei da gravidade foi suspensa. Não foi suspenso, porque todo o vasto poder animador estava em mim o tempo todo, e eu não sabia disso. Eu não sabia disso até aquele momento. Portanto, hoje sei, embora não consiga controlá-lo 100%, que nada do que percebo no meu mundo é completamente independente da minha percepção dele. Se fosse independente da minha percepção, eu não poderia perdoar. Então essa linha seria quebrada conforme lemos no livro de Mateus. Então, quando lemos naquele capítulo 18, versículo 18 de Mateus: Quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Essa é uma corrente ininterrupta. Se isso não fosse ininterrupto, bem, então eu não poderia te perdoar. Mas porque remonta à fonte de todas as coisas, Deus, e nós somos um, então quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E quem te recebe, recebe a mim que te enviou, portanto somos um em uma cadeia de graus ascendentes. Então, num nível superior, você pode perdoar porque está em união com Deus, e esta é a prerrogativa dele. Perdoar. Pergunta: faço o trabalho de proteção todas as manhãs antes do dia? Resposta: bem, acho sensato fazê-lo todos os dias, a qualquer hora do dia. Mas descobri que o homem deveria plantar. Se ele não plantar uma coisa, plantará outra de qualquer maneira, porque seus atos imaginais são secretos e ele planta de manhã, de tarde e de noite. Pergunta: bem, quero dizer, em vez de esperar e depois fazer a revisão e esperar que algo aconteça. Resposta: comece de manhã cedo. Acho uma prática muito boa começar de manhã cedo e ir até o final do dia. Essa é uma excelente prática. Vá até o final do dia, nas primeiras horas da manhã, e sinta então o sucesso daquele dia. Antes de passar pela porta para enfrentar o dia, volte para casa como se o dia tivesse acabado. Somos informados disso no Salmo 119. Ele disse: Meus olhos. Falando agora da vigília. Meus olhos estão acordados antes das vigílias da noite. Versículo 148. Meu olho está acordado antes das vigílias da noite. Antes que ele comece a vigília. Bem, a vigília é de pôr do sol a pôr do sol, e há 3 vigílias durante a noite, com intervalos de 4 horas, de pôr do sol a pôr do sol. O Salmo 90 refere-se a esta vigília da noite como 1000 anos. Ele disse: 1000 anos são como ontem quando passou ou como uma vigília da noite. Versículo 4. E então,
Você não tem ideia de quanto tempo essas coisas crescem em seu mundo, porque você começou e elas crescem e crescem. Portanto, acho maravilhoso começar o dia como se ele tivesse chegado ao fim e o fim estivesse de acordo com o seu desejo. Pois se este princípio, e não encontrei ninguém que possa contestá-lo, se o princípio vale para sempre e para todos nós, e não podemos zombar de Deus, não podemos enganá-lo, bem, então, se todas as coisas produzem conforme sua espécie, e meu ato imaginal foi o ato de semear a semente, bem, então, selecione a semente mais maravilhosa do mundo. Então eu faço isso diariamente. Não espere por um problema. Pergunta. Nesse mesmo Salmo 119, versículo 79. Que aqueles que te temem se voltem para mim e para aqueles que conheceram os teus testemunhos. Resposta. Excelente. Acho esse salmo a coisa mais linda, só de lê-lo. Pergunta. Neville, na fome pela promessa que você mencionou, e ela não pode ser induzida, esse sentimento intenso dessa fome é o sinal de que isso aconteceria nesta ou em outra sequência de tempo? Resposta. No que me diz respeito, não consigo conceber ninguém aqui esta noite que enfrentaria esse tipo de clima esta noite para vir aqui e que não estivesse faminto por essa promessa. Eu simplesmente não consigo imaginar que você estaria aqui se não estivesse com fome. Mas com muita fome. A fome mencionada no livro de Amós. Enviarei fome sobre a terra, bem, a terra mencionada é Adão. Adão é a terra vermelha e este, corpo, é o Adão. Ele enviará sobre ele uma fome que somente uma experiência de Deus poderá satisfazer. Mas veja, ninguém pode lhe dizer quando isso vai acontecer. Isso poderia acontecer esta noite. Vem como um ladrão durante a noite. Pergunta. Diz. Tema ao Senhor. Mas se você teme ao Senhor, você não poderia amá-lo. Resposta. Bem, a palavra foi traduzida imprudentemente. A palavra medo é reverenciar, respeitar. Descobri que respeito e amor, para mim, são sinônimos. Você nunca ama nada que não respeite. Agora, seu respeito pode ser movido por, bem, pegar um móvel e tratá-lo como se. Com grande indiferença. Um dia chega alguém em sua casa que conhece móveis. Talvez você tenha herdado isso da sua avó e você pensou que essa coisa velha poderia estar desmoronando, e você não a tratou bem. E um antiquário apareceu e disse: Você sabe o que tem aqui, senhor? Ele disse: Sim, herdei da minha avó. Bem, você gostaria de se separar disso? Bem, eu não sei, talvez. Vou te dar 3.000 por isso. Instantaneamente você se apaixona por isso. No minuto em que você passa pela porta, você a limpa, a coloca de lado, e qualquer um que esteja prestes a tratá-la com severidade, como você tem feito ao longo dos anos, você os impede. Você vê que ninguém vai tocar naquela coisa porque agora ela tem valor. Você respeita. Agora, trazemos isso do chamado objeto inanimado para o mundo das pessoas, e você ama aqueles que respeita. Quando o respeito entra pela janela, o amor entra pela janela. E assim, se o respeito desaparecer, não haverá amor. Se você consegue tratar sua companheira com indiferença e tratá-la, ou ela te trata, de alguma forma casual, não há respeito, não há amor. Pode existir paixão sim, pode ser isso, não estou negando, mas me refiro a quem você ama, ama e respeita. E o respeito é o temor do Senhor. Pergunta. Neville, quando duas mentes ou duas pessoas querem a mesma coisa ao mesmo tempo, o que acontece? Resposta. Se 10 pessoas quisessem a mesma coisa ao mesmo tempo, eu contaria a mesma história a todas elas, contaria mesmo. Já ouvi mulheres me dizerem: Quero aquele homem como marido. Não sabem se o homem é casado, se está disponível, se os quer ou não. Esse ou ninguém.
Bem, uma pergunta que sempre faço depois que eles fazem aquela afirmação ousada. Se ele caiu morto agora, você ainda quer se casar? 9 em cada 10 vezes ela disse, suponho que sim, portanto, ele não pode ser a única coisa em seu mundo. Se ele morreu neste exato momento e você está com vontade de se casar, então ele não pode ser o único. Tive o privilégio de subir ao altar com eles, e não foi esse. E o pequeno sorriso tímido em seus rostos. E eles se perguntam o quão tolos poderiam ter sido quando pensaram que ele era o único. As pessoas sempre devem justificar seu comportamento. Bem, eu diria para quem quisesse o mesmo objeto. Eu sei. Como a mocinha do chapéu cuja história contei. E ela queria um determinado chapéu, mas nunca pagaria aquele dinheiro por ele, porque não tinha o hábito de pagar tanto dinheiro por um chapéu. Mas ela usou, como eu lhe disse para usar, como se ela o tivesse, e uma amiga dela comprou o chapéu pensando que ela o queria mais do que qualquer chapéu na vitrine ou na loja. Quando ela chegou em casa, ela não quis o chapéu, mas não o devolveu. Ela ligou para minha amiga que usava o chapéu em sua imaginação e deu-lhe o chapéu. Então, ambos pegaram o chapéu. Um deles comprou-o, teve o prazer duvidoso de usá-lo durante 1 hora e depois deu-o ao meu amigo, que teve verdadeiro prazer em possuí-lo. Foi a única maneira de Deus conseguir que ela conseguisse aquele chapéu, dando-o a ela através de uma senhora, o que é estendido, que tinha dinheiro para comprar o chapéu, que tinha o hábito de comprar chapéus por aquele preço, quando quem me falou sobre isso nunca comprou um chapéu perto desse preço. Se ela tivesse todo o dinheiro do mundo, teria achado muito difícil desembolsar o dinheiro para comprar aquele chapéu. Mas tendo usado o chapéu, ele veio ao mundo da única maneira que poderia vir. Como um presente. Comprei ternos e me perguntei o que me ocorreu quando escolhi o comprimento do terno e depois o dei a outras pessoas. Bem, eles também estavam orando e eu fui o instrumento através do qual suas orações foram respondidas. Isso acontece todos os dias no setor imobiliário. Precisamos dessa casa, e você também precisa dela, ou gosto por 1 ano, 2 anos, e então você se pergunta o que o possuiu e se livra disso. Alguém quer isso ansiosamente, então eles entram nisso. E eles querem, a casa agora é deles. Mas foi seu por um tempo. E isso é uma mudança constante em todo o mundo, porque cara, você não pode amordaçá-lo. Você pode colocá-lo numa masmorra, confiná-lo fisicamente, mas não pode confiná-lo na imaginação, não posso impedi-lo de imaginar. Alguma outra dúvida, por favor? Pergunta. Encontrei outra coisa curiosa no capítulo 119, novamente, de eu vi o fim da tua perfeição, que em si é uma afirmação curiosa e depois diz. Mas os teus testemunhos são extremamente amplos. Ou talvez seja, teus mandamentos são extremamente amplos. Parece uma frase muito curiosa. Resposta. É, e ainda assim é verdade. Eu vi o fim da tua perfeição, e ainda os seus testemunhos. Que testemunhos? O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ele está falando desse testemunho. E então aqui, seus testemunhos. Ele está se dirigindo ao Senhor. Então os teus testemunhos são o espírito de profecia. Você profetizou essa perfeição, você profetizou a vinda dessa promessa, e ainda assim seu testemunho é tão amplo. Você me contou tanto e tantas coisas nele. Limitou-se apenas à promessa. Você me dá sua lei, você me dá algo que é mais profundo que a lei, que é o perdão, e ainda assim, um não elimina o outro. Parece abranger o outro. E chegará o dia em que você me dará a promessa, e a promessa abrangerá tudo. Porque, quando recebo a promessa, recebo Deus, e tudo fica sujeito a Ele. Tudo o que peço e imploro é que experimente e faça todos os dias. Não descanse sobre os louros.
Se você tem uma fortuna hoje, realmente não importa, continue vivendo no estado de riqueza, ainda viva no estado de ser desejado. Não descanse sobre nenhum louro neste mundo. Que ninguém te diga que você não deve querer, que é ganância, isso, aquilo e aquilo outro. Disseram a você. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Salmos 24 versículo 1. A coisa toda é de Deus, e Ele está se entregando a você, portanto, tudo é seu. Então você não está realmente roubando ninguém quando se apropria do que é seu. Pergunta. E o homem rico passando pelo buraco da agulha? Resposta. Um homem rico não precisa ser rico em dólares e bom senso. A primeira bem-aventurança dá-nos uma imagem muito clara do que ele entende por riqueza, porque fala dos pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Mateus 5 versículo 3. Bem, há muito poucas pessoas pobres de espírito que sentem. Recebi hoje uma carta da minha ex-mulher me implorando para me juntar às testemunhas de Jeová, e me enviou todo tipo de coisas. Bem, ela manda essas coisas toda semana, manda todas essas coisas e depois pede $20 extras. Jeová é seu único suprimento. Mas de repente eles me chamam de Jeová porque sou seu suprimento. Então ela quer $20 extras para isso ou $20 extras para aquilo, e ela só tem um suprimento. Um dia, meu pai deu a ela uma grande quantia em dinheiro. Ela pegou e disse a ele: Sabe, o único Deus que reconheço é meu Jeová. Ele é o único que me dá alguma coisa. Meu pai disse, ele foi muito rápido no gatilho. Eles me chamaram de tudo neste mundo, menos de Deus, e agora vão me chamar de Deus. Deus é meu único suprimento. Ele tinha acabado de dar a ela uma grande soma de dinheiro quando ela puxou essa linha para ele. Então você pega tudo. Nesse momento a fita da gravação da palestra termina.